Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Eu tenho certeza que nessa correria da vida tem duas coisas que alguém já te recomendou. Aquele remédio para uma dorzinha de cabeça, uma congestão, algum desconforto que você estava sentindo e era fácil de você chegar à farmácia e comprar. E também, diante dessa agonia toda do cotidiano, alguma vitamina para quando você estava querendo gripar, AC, para você que passa muito tempo em ambiente fechado como esse, AD, e todas elas também são vendidas até pela internet ou, como dissemos, no balcão de uma farmácia. É bom, né, fazer essa suplementação? Talvez não, porque todos esses complementos precisam ser previamente orientados por um profissional ou um médico, um nutricionista, pessoas que têm a habilitação adequada para fazer a leitura do seu quadro clinicamente e, naturalmente, poder, então, fazer alguma eventual suplementação. O nome é sugestivo, mas nem sempre a gente busca fazer essa interpretação. Suplementar é colocar algo em um espaço que está faltando, é completar aquilo que você precisa. E é bom ficar esperto, porque o consumo excessivo dessas vitaminas, desses suplementos, pode te causar um grande problema em vez de um benefício. Quem vai tratar um pouquinho hoje conosco sobre esse assunto é a nutricionista esportiva e comportamental Dara Alves, a quem já agradecemos pela presença. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia a todos que estão em casa. É exatamente isso, Arne, que você falou. A gente tem que ter um certo cuidado, né? A informação hoje ela está na palma da mão e a maioria das pessoas fazem essa associação, né? Como é que surge essa automedicação ou autossuplementação? As pessoas, por visualizarem um sintoma, por exemplo, eu estou com um pouco de fadiga, a minha imunidade está baixa, muitas vezes não sabe nem do que se trata a imunidade, então vai lá e vê na palma da mão a informação de que tal suplemento é bom para a imunidade, tal suplemento é bom para dor de cabeça, e acaba se automedicando, né? Enfim, fazendo essas inadequações relacionadas à suplementação. Você tem uma especialização também na área comportamental. Isso. E dentro do comportamento está inserido também o nosso contexto social e cultural no final das contas. Sim. Isso é uma coisa meio que tradicional do brasileiro. A gente foi meio que ensinado assim, dorzinha de cabeça, anador, estou tentando lembrar aqui algum nome, né? Isso. Tá com um quadrozinho de febre, vai lá, compra Isso. um Tilenol, a droga similar, e a gente acaba, talvez até também por uma dificuldade do acesso ao serviço público de saúde, tendo essa cultura mesmo, né, de se automedicar, e talvez isso tenha, não é o termo correto, porque é ruim, né, mas é evoluído no sentido de criado uma consequência de passar esse comportamento também para o consumo de vitaminas, de suplementos. Exatamente, é como você falou. E está cada vez mais comum, né? Hoje ficou muito mais fácil por conta das redes sociais. Então, você abriu ali o Instagram, a gente tem uma porrada de suplemento, inclusive de profissionais até da própria área, fazendo a propaganda disso. Né? O que você mais vê é o pessoal ali pela manhã tomando shot de cúrcuma, tomando uma porrada de suplemento, muitas vezes até substituindo por uma refeição, o que é extremamente perigoso, né? Quando você abre o Instagram e vê esse tipo de postagem. Mas o que eu deixo de orientação aqui para a maior parte das pessoas é que procure um profissional habilitado para isso, para averiguar de fato se há necessidade de suplementação e fique atento aos riscos, né? A gente acha que por ser suplemento não pode trazer nenhum malefício à saúde. E pode consumir deliberadamente, né? Deliberadamente, exatamente. E a gente está vendo aí, né, muitos casos, inclusive de hepatotoxicidade, pessoas sendo internadas, né, em muitos casos as pessoas entram em hemodiálise pelo abuso de determinadas substâncias e tem muita coisa que está na moda, inclusive uma delas é a soroterapia, por exemplo. Eu queria já falar desses dois Sim. pontos, mas aproveitar aqui uma deixa que você deu para abrir um breve parêntese, que não é um mote específico aqui do programa de hoje, mas você falou em substituir refeição para tentar, de alguma maneira, compensar aquilo dali com o consumo de proteína, muitas vezes, né, como whey protein, alguma coisa nesse sentido, mas tem também os famosos shakes, não vamos entrar aqui no mérito do fabricante, de marca, disso, daquilo, mas é viável trocar, eu particularmente amo meu pratinho de arroz, feijão,
o bife ali é proteína, eu gosto mais de carne do que de frango. E vou dizer uma coisa que você não vai gostar, mas uma farofinha, né? Não tem problema E não. no final das contas, a pessoa diz assim, vou ali tomar o shake e eu fico com a mesma saciedade. Eu não Aham. consigo aceitar isso. É benéfico fazer esse tipo de substituição? Ela pode efetivamente ser equivalente a um almoço, a uma janta, ao café da manhã? Vamos lá. Quando a gente fala do processo de alimentação, eu tenho que falar das inúmeras variáveis que complementam o que é uma refeição, né? Eu penso no processo de mastigação do indivíduo, do processo de digestão, no processo de absorção de nutrientes, de biodisponibilidade do nutriente na alimentação. Quando a gente vai para os shakes, ele acaba sendo algo prático em determinadas situações, né? Mas não aquele, por exemplo, de determinada marca, né? Que está associado muito ao estético, a partir da magreza, do emagrecimento, né? Quando a gente fala de refeições líquidas, e aí vista como um shake, a gente até coloca para um paciente como uma solução para algo mais prático no dia a dia. Mas eu vou avaliar todo o contexto da alimentação dele anterior. Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que, Nutri, eu chego à noite, não tenho paciência para ir para a beira do fogão e aí a gente vai elaborar algo que contém ali uma quantidade de calorias X e que obedeça a todos os macronutrientes. Então, eu tenho um shake. Não seria uma substituição de refeição, mas seria uma opção. Entendi. Certo? Então, mas não, talvez não seja viável a recorrência daquilo dali. A Todo dia eu recorrência tomar disso. aquele shake em substituição. Até Exatamente. porque, se eu não me engano, a mastigação vai ativar, estimular o hipotálamo, Isso. né? A parte do cérebro responsável por me mandar esses neurotransmissores que vão indicar ali que de alguma maneira eu já estou satisfeito, que a saciedade necessária para que eu possa ficar, como a gente diz no popular, cheinho ali, né? Isso. Equilibrado, já foi alcançada. E sem essa Isso. mastigação eu posso me sentir o contrário, empanzinado, Sim. mas mal alimentado, e aquilo dali depois de um tempo pode de alguma maneira provocar uma desregulação em vez de um benefício, né? Desregulação, exatamente. É justamente isso que você falou. A gente vai avaliar o contexto do indivíduo, né, e dependendo, eu não posso ser hipócrita de dizer que a alimentação 100% a gente consegue fazer Sim, isso claro. no dia a dia, porque de fato não acontece. Mas a gente tenta sempre chegar o mais próximo ali do que seria o ideal, certo? Perfeito. Isso é muito bom porque a turma já começa a ter uma ideia que tem, apesar de ser uma coisa correlata, né, tem também uma ligação porque há o tal dos shakes proteicos e a pessoa diz assim, vou tomar só proteína porque é zero carbo e aí eu consigo, e às vezes pode ter um problema também, né, de hipervitaminose ou de hipersuplementação no final das Isso. contas, né? Esses são os termos aí que de alguma maneira despertam a atenção, que ligam o alerta sobre esse uso indiscriminado de suplementos, de vitaminas. Isso, exatamente. Quando a gente fala de hipervitaminose, é o excesso de vitaminas, né, como você mesmo falou. Isso pode gerar intoxicação e aí o indivíduo precisar ir para o médico, né, e enfim, todas essas complicações. Quando a gente fala de suplementação indevida, eu associo diretamente à suplementação de vitamina D, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas tendem a consumir. E quando a gente vai para a dosagem padrão ali, de recomendação que tem de recomendação, geralmente ela fica em torno de 50 mil I semanalmente ali por 4 semanas, mas algumas pessoas extrapolam. E quais são o que é que acarreta, né, o excesso de vitamina D? A gente tem uma recaptação de cálcio muito grande ali nos rins, então isso pode gerar algum problema, né, relacionado a cálculo renal mesmo, e esse paciente evolui para uma hemodiálise, enfim. Vitamina C também as pessoas tomam como se fosse água, né? Muito se fala em vitamina C para a imunidade. E a gente não tem evidência que sustente isso. A imunidade é algo muito complexo, envolve inúmeros fatores, desde alimentação, sono, estresse, atividade física, é o que Equilibra, né? Pode-se dizer equilibra, assim, né? né? E a gente tem uma imunidade eficiente, mas não dá para atribuir a imunidade só a um único suplemento. Então, isso serve para outros inúmeros suplementos que são vendidos como suplementos da imunidade. É interessante porque o corpo também tem um limite para absorção, né? Tem os neuroreceptores e tem também um limite para absorção e processamento de determinadas substâncias, vamos dizer assim, diariamente, né? Só para ter um parâmetro. Sim. A vitamina C, pelo menos pouco que eu já pesquisei, já ouvi falar aqui nas entrevistas, você consegue absorver 1 grama de vitamina C por dia.
mas tem vitamina C de 2 gramas para você vender. Então você compra a vitamina C e já ganha de brinde um esforço desnecessário do seu organismo que pode reverberar numa doença, né? Pode. A vitamina C, ela tende como você falou, né? A absorção ela está ali limitada em 1 grama a dia. Não é difícil de atingir quantidade de vitamina C através da alimentação, que isso fique muito claro. Laranjinha, Uma acerola, limão e por aí laranja, vai, né? exatamente. E tudo aquilo que você consome e não é absorvido, você vai lá colocar pelo seu xixi. Então, o xixi, além de ficar caro, isso pode trazer um prejuízo também, porque acidifica a urina. E aí a gente volta para aquilo que eu falei de cálculo renal e tudo mais. Então, o excesso desse tipo de vitamina também pode trazer prejuízo. Tem uma turma da maromba também, né? Gosta de fazer a suplementação quase que também indiscriminada Sim. de whey protein, né? Que é a proteína isolada do Isso. leite, né? Ou até mesmo de outras de outras fontes, né? Existe também a da ervilha, né? E assim Sim, por sim, diante, sim, que sim. tem o mesmo propósito de estimular De o estimular. crescimento de massa magra. Mas também há um limite. E se você ultrapassa, literalmente excrementa aquilo dali. Isso. Então é tudo jogado literalmente no vaso No vaso sanitário sanitário. a partir do momento que eu consumo acima daquilo que o meu corpo consegue processar, né? Além disso, existe uma limitação muito grande, eu associo isso diretamente às redes sociais, né? A gente separa o macronutriente como se ele tivesse só uma função específica para Sim. determinada, né, coisa. Quando a gente fala de suplementação de proteína ou o consumo de proteína, a gente associa logo ao ganho de massa muscular. Mas a suplementação ou a ingestão de proteína, ela está associada à síntese de proteína em outros tecidos, que não seja o músculo, né? Quando eu falo do ganho de massa muscular, a proteína é importante, mas o carboidrato também é muito importante. Então, eu acho que por existir essa desinformação, as pessoas tendem a achar que quanto mais eu consumo, melhor vai ser o resultado, né? Tem que ter esse cuidado, Tem né? que ter. E é isso, é o viés do separar as coisas como se elas fossem direcionadas de forma única. Quando a gente fala, por exemplo, da suplementação de determinadas vitaminas, a gente precisa de um outro tipo de vitamina que agregue na absorção daquilo ali. Então, suplementar a vitamina D é suficiente para aumentar a absorção de vitamina D? Eu preciso de vitaminas complementares para que aumente a absorção de vitamina D. Entende? Muitas vezes até o horário, aquilo que você Horário, está comendo, de alguma maneira também pode vai interferir. contribuir para uma melhor ou uma piora daquela absorção Exatamente. e chegar-se ou não ao resultado, né? É o que a gente chama de sinergia de nutrientes, né? Que a gente fala dentro da nutrição. Então tem que haver uma sinergia, porque senão você vai estar só jogando dinheiro fora. O nome a gente já sabe, hipervitaminose. É Sim. considerada uma doença? Não, é É uma considerada uma condição? condição. Né? O paciente ele está numa condição de hipervitaminose, mas não chega a ser uma doença. A gente já tratou aqui de um ponto que eu tinha anotado também para perguntar, mas é bom reforçar. Tanto o excesso quanto a baixa de determinado nutriente, de determinada vitamina, podem ser prejudiciais no final das Sim, com contas, né? certeza. Sim, com certeza. O ideal é que se faça exames periodicamente, né? Esteja sendo acompanhado por um nutricionista, como eu falo aqui. Existe eu acredito que é uma supervalorização a respeito de suplementação, né? Então, se você tem um acompanhamento nutricional ali adequado, o profissional que te acompanha, ele é ético nesse sentido, ele entende a respeito disso, uma dieta equilibrada. E se ainda assim não houver, se ainda assim for encontrada dificuldade nesse sentido da alimentação, a gente recorre para aquilo que sai mais em conta para o paciente a respeito de suplementação. Por exemplo, a gente hoje vê muitas clínicas fazendo a famosa soroterapia, e aí quando a gente vai olhar essa suplementação, ela tem lá vitamina B12, vitamina D e tudo mais, e isso acaba saindo um custo muito alto. O que é a Quando soroterapia do ponto de vista mais didático, mais mais prático? O didático, nome é é sugestivo, né? Como eu disse, sugestivo, né? Mas às vezes a gente acha que soroterapia é um sorinho que coloca É, lá e resolve e nada tal. mais é do que a administração de soro fisiológico, né? Geralmente para hidratação ali intravenoso. Né? Entendi. Mas somente o soro ou já o soro com essas vitaminas O complementares? soro é o princípio, né? Sim, é o Mas condutor, né? é Vamos o dizer, né? condutor, mas aí existem pacientes que têm uma dificuldade de absorção, por exemplo, de determinadas vitaminas por uma condição clínica específica, que é o paciente bariátrico, por exemplo. Então a gente faz essa reposição
né, nesse formato para facilitar a absorção desse paciente e que essas vitaminas sejam estabilizadas de forma mais rápida. O que não é o caso da maior parte da população, a gente está falando de uma condição clínica específica. E de um número muito reduzido, E de um né, número dessa muito reduzido, parcela. exatamente. Agora, tem uma coisa interessante também, Dara, quando a gente se falou aí muitas vezes da questão da moda, né, dentro da comunicação a gente estuda da cultura digital, né? Sim. Daquilo que, principalmente as redes sociais, e quando a gente fala de redes sociais, o YouTube, por exemplo, até onde é transmitida aqui também a TV Assembleia, não deixa de ser uma rede social e uma plataforma de comunicação. Eu, por exemplo, consumo mais conteúdo dentro desse ambiente, ainda que não como a maioria, né? Não o mesmo tipo de conteúdo, assisto mais um documentário, uma Sim, coisa jornalística, informativa, mas consumo mais ali muitas vezes do que na TV aberta. Sim. E existe como a gente falou, uma cultura dentro desse ambiente que é dentro ali do Instagram, do Facebook, do TikTok, a cultura do corpo perfeito que já existe há um certo tempo e as ideias mirabolantes que algumas pessoas acabam tendo e difundindo aquilo como uma verdade, ainda que não tenha um embasamento científico para aquela determinada coisa. E por vezes está fazendo um efeito momentaneamente positivo naquela pessoa, naquele indivíduo, e que lá na frente ele vai sofrer por aquilo. E você, sem buscar a informação correta, um auxílio profissional, acaba seguindo aquela mesma tendência e vai parar no mesmo prejuízo, ou um pouco menos ou um pouco mais, mas a gente sabe que as consequências são inevitáveis. No final das contas, chega muita gente também assim, tratando agora na coisa prática. Sim. Lá no consultório, ó, doutor, eu estou me sentindo muito bem, que eu vi a dieta do seu Zé lá, que aparece naquela rede social, e ele suplementa com isso e com aquilo, ele sabe mais do que todo mundo, e aí você fica lá com aquela cara assim, meu Deus, que loucura, como é que eu digo aqui para ele? Chega muita gente assim, não diz o nome deles não, né? Então, chega bastante. E hoje eu falo muito com os meus colegas de profissão de que a maior dificuldade hoje do profissional nutricionista ou profissional ético da saúde é de desmistificar algumas coisas que são ditas na internet. Esse indivíduo que chega lá na internet e fala que tomou tal coisa, tal suplemento e melhorou, ele pode ter essa percepção ou ele pode de fato ser uma pessoa que está querendo vender, né? Uhum. E o indivíduo que vai para o meu consultório chega para mim, ó, Nutri, eu quero tomar isso assim, como chegou um dia desse, eu quero tomar esse suplemento porque fulana falou. Não quero nem saber, prescreve ele para mim. Ele não tem essa percepção de que determinada pessoa pode até ter feito uso, o efeito que surgiu nela pode ter uma correlação ali com o benefício citado e pode nem ser. Pode não ter nem base para isso. Muitas vezes, esses dias, chegou, inclusive no meu consultório, uma situação parecida como essa. A paciente falou que queria tomar determinado suplemento, mas aí quando eu fui olhar a fonte que ela foi buscar, a pessoa que estava fazendo a propaganda tomava tudo menos aquele suplemento que ela estava falando. Então, provavelmente era uma pessoa que fazia uso de anabolizantes de forma recorrente. E aí começou a vender o suplemento como a cereja do bolo, algo muito mágico na internet e influenciou essa minha paciente que não tem conhecimento nenhum a respeito disso. É alguém que fez o curso para vender curso, né? E aí o meu trabalho com ela, que deveria ser intervenção proposta baseado naquilo que eu sei, vira um trabalho de muito mais detalhado, porque eu tenho que desfazer todo esse tipo de informação até que ela aceite aquilo que eu tenho de proposta para ela, para a gente fazer. E é difícil, né? É difícil, nossa, muito difícil. O maior trabalho da gente hoje dentro da clínica é esse. Existe a fake news efetiva, né? E existe esse processo de desinformação. São coisas parecidas, apesar de distintas, mas causam um prejuízo tão severo quanto a outra, né? A gente já tratou bem superficialmente, mas eu queria só reforçar uma coisa. Às vezes eu estou tomando suplemento que eu mesmo acho que precisa, mas a minha dieta ou os meus hábitos vão contribuir para impedir a absorção daquilo dali. Isso acontece também. Sim, acontece. Eu sempre falo, né, para os pacientes, não existe suplemento se você não tiver um contexto favorável. E aí, é por isso que pesquisa em saúde também é tão difícil da gente encontrar evidência robusta para prescrever isso na clínica e dizer, não, isso aqui vai funcionar para o meu paciente. Por quê? Quando o paciente ele começa a tomar um suplemento, involuntariamente ele começa a adotar hábitos mais saudáveis, né? A tendência é essa. Sim. E aí ele diz a mim, não, eu comecei a tomar tal suplemento, mas eu comecei a dormir melhor, comecei a me alimentar melhor, eu comecei a me estressar menos.
Quando a gente vai ver o suplemento, talvez nem tenha feito efeito nisso tudo. Só um E ele só placebo, né? melhorou por conta do outro contexto. O mesmo serve para o paciente que diz que não funcionou. Ele chega e diz, não consegui dormir direito, aquele suplemento que você prescreveu para mim não funcionou, né? Mas ele não fez o protocolo como deveria ser feito. Eu vi até um meme ontem, só pegar aqui seu gancho, Sim. um cidadão lá com a plaquinha É. simulando ser a ansiedade, né? A Sim. personificação da ansiedade. Sim. E aí tinha um diálogo ali de um jovem com outra jovem, ele dizia, eu acho que eu estou muito ansioso, porque eu não estou dormindo bem. E ele faz uma intervenção assim, como? A culpa não é minha. Você não se alimenta bem, você não dorme bem, vive tomando refrigerante, assim mesmo, refrigerante, como não sei o que lá. E a culpa é minha, a ansiedade. A culpa é sua, que não tem hábitos saudáveis, né? Então tem muito isso também, né? Nossa. Literalmente é um preconceito no sentido de uma concepção prévia de que é aquilo sem ser no final das contas, né? Isso. Agora, Dara, a gente falou aqui de hipervitaminose, que também serve para a gente dizer uma hipersuplementação, tratando de uma coisa sintética, né? Que você já pega ali uma cápsula, o líquido, né, daquilo dali já prontinho para consumo. Mas isso pode acontecer também com o excesso do consumo de determinado alimento. Eu quero ter sempre uma boa fonte de vitamina C, então vou chupar laranja aqui o dia todo, 2 dúzias, que eu tenho certeza que eu vou garantir. Essa alimentação indiscriminada em busca também de determinado nutriente, de determinada vitamina, pode me causar um prejuízo? Estou perguntando que hoje em dia tem de tudo, né? E às vezes a pessoa pode seguir esse raciocínio no final das contas. Eu confesso que nunca peguei na minha prática clínica, não, mas bom. o que pode chegar muito próximo disso que você está falando são pessoas que tendem a se alimentar só de alimentos extremamente saudáveis. Né? E aí Como aquela dieta só de batata doce e ovo. E aí misturei. Essa pessoa ela tem um pouco de até medo assim de um alimento industrializado, mas aí a gente vai para uma outra vertente que está associado mais a um pouco de distorção relacionada à alimentação mesmo. Mas o excesso de comida muito saudável mas não relacionada à própria alimentação. Comer Entendi. um grupo alimentar de forma disfuncional, nunca presenciei, não. Pronto, uma preocupação menor. Agora, quais os indicadores, quais os sinais, sintomas que quando o paciente chega ao seu consultório, você já disse, opa, antes mesmo dele dizer, eu já estou percebendo que ele pode estar tendo esse consumo excessivo de suplementos, de vitamina. Certo. Que a vitamina, no final das contas, vai ser um suplemento também, dentro do contexto prático, né? Uhum. Geralmente o paciente, ele relata que sente muito enjoo, náusea, né? E aí, quando eu vou investigar um pouquinho mais e vou avaliar, a gente vai fazer o recordatório alimentar desse paciente, avaliar a alimentação dele, e aí ele começa a citar os suplementos que ele toma, e aí eu já fico atenta, porque é um dos sinais do paciente que está ali com excesso de vitaminas. E determinadas vitaminas devem ter também determinados sinais ou sintomas, no final das contas. Quando eu vou investigar um pouquinho mais ali a respeito do aspecto da urina, por exemplo, então ela está um pouco mais amarelada, e esses sintomas ele vem de forma recorrente, é um alerta. Como a gente falou, a hipervitaminose é uma condição. Sim. Mas ela pode se transformar, infelizmente, numa doença, como você falou. Há pessoas que chegam a fazer hemodiálise, né? Por esses fatores complicadores ali. E é uma coisa muito séria, né? Nossa, o processo de hemodiálise já por si só, né? É bem complicado. Mas o paciente, ele pode... Tem tratamento, né? Mas o que a gente não quer, de fato, é que o paciente chegue nessa condição. Então, o cuidado é sempre estar sempre atento ali. Talvez o passo inicial desse, podemos dizer assim, desse tratamento seja justamente essa mudança de concepção, né? Esse entendimento do processo talvez já seja um grande passo para que a pessoa tenha o primeiro estágio da mudança, podemos dizer assim, que é a consciência, né? Opa, peraí, eu não preciso tanto disso daqui. Então, tem um segundo fator que não é científico, mas que é o bolso, e a pessoa diz assim, meu Deus, eu estava literalmente jogando dinheiro lá dentro do vaso sanitário e ainda forçando o meu corpo, correndo o risco de um problema. Eu acho que isso daí talvez já seja um grande estímulo, né, um grande avanço para, de alguma maneira, tentar essa mudança de realidade, podemos dizer até de comportamento, né? Muito. É que a maioria das pessoas também, e eu entendo que a maioria das pessoas que estão ali na internet, elas não têm o conhecimento que o profissional capacitado ele tem. Então, o profissional, ele
ou até mesmo o que não é habilitado, mas tem essa liberdade de chegar na internet para vender, ele vai diretamente no teu problema, Sim. né? Ele É meio que vai psicológico, É né? bem psicológico, ele vai chegar e vai dizer, ah, você sente fadiga, você sente assim assado, você sente isso e aquilo, você lá do outro lado no celular, tô me sentindo assim. Aí eu acho que só todo mundo do universo se sente assim hoje. E aí não consegue fazer É associação a outras verdade. coisas, inclusive passar o dia todo no celular, Isso, né, consumindo numa esse tipo de cama. conteúdo inútil, né? Exatamente. E aí ele vai pegar justamente na sua fragilidade, então acontece. Ô Dara, e além de fazer essa leitura já de percepção, né, do que pode ser aquele problema efetivamente, dá para fazer um diagnóstico efetivo? Tipo, ó, preciso que você faça esse hemograma completo, esse sumário de urina, aqui um parasitológico de fezes, para a partir dessa leitura, eu estou citando um exemplo Sim, aqui sim. de alguns exames que são mais cotidianos, para que eu possa identificar se realmente essa minha leitura aqui está correta. É por aí? Isso, a gente solicita alguns exames de vitaminas, né, minerais para avaliar. Sumário de urina também, como você mesmo falou, porque quando a gente suspeita, né, desse quadro do relacionado à vitamina C, por exemplo, e Uhum. coloração e tudo mais, a gente pede sumário de urina e, se necessário, né, faz o encaminhamento para o médico para fazer o tratamento. Muito bom. A partir desse momento que eu confirmo que o paciente Warner está com um alto nível de vitamina D decorrente da exposição solar que ele já tem para absorção natural e dos suplementos que ele não precisava, Sim, mas sim. tomava, de vitamina C, cada indivíduo e cada caso vai exigir um protocolo específico a Sim, partir daí, é a isso partir mesmo? daí, isso mesmo. Nutricionalmente, a gente tende a diminuir algumas fontes de alimento relacionado a cálcio, né? Então, a gente Uhum. exclui temporariamente para diminuir a recaptação de cálcio, que é o principal fator associado ao alto consumo de vitamina D. Então, a gente exclui isso por um tempo, até normalizar, e aí depois volta a inserir determinado grupo alimentar. Mas isso é bem específico, depende muito do paciente. E também do que é o problema no final das Sim, contas, né? Dá para suspender tudo de vez? Há casos em que eventualmente pode ser feito um processo semelhante ao medicamentoso de um desmame, uma redução desmame. gradativa, tal. O ideal é que se tiver muito fora da faixa, a gente vai diminuindo ali, né, Uhum. gradativamente. Mas isso depende muito do nível do paciente. Tem paciente que chega a 2.000 IU de vitamina D Em excesso? Ah, semanalmente, entendi. né? E aí o protocolo dele seria de 50.000 IU. Então a gente tende a tirar 100%. E dá para reverter na totalidade também. Dá, em alguns casos. Existe assim uma. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer aqui talvez seja muito complexa, apesar de parecer muito simples. Sim, Existe um período médio em que o corpo consegue normalizar todas as suas funções, se desintoxicar daquele excesso, ou isso é uma coisa que vai mudar muito de indivíduo para indivíduo, contextualizando também com os hábitos, com as práticas dele? eu acredito que de indivíduo para indivíduo seria o ideal ali, né? Não dá para avaliar porque tem que ver a quantidade que foi consumida e outros fatores relacionados à alimentação, estilo de vida, então de indivíduo para indivíduo. Tenho duas perguntas para a gente Sim, finalizar aqui. certo, A gente só falou de problema, né, com suplemento e certo. tal, mas há casos em que é necessário Sim, 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 né? sim. E no final das contas, a pessoa responsável por trazer essa informação às vezes você vai ao médico e ele vai te Sim, notificar aquilo dali. Mas é o nutricionista, no final das contas, o profissional habilitado para inserir aquilo dali dentro do seu contexto de dieta, dentro do seu isso. contexto de alimentação funcional, no final das contas, né? Isso. Tem algumas condições clínicas em que são necessárias algumas suplementações e aí o médico ele pode sim Sim, prescrever também. também. Mas no contexto nutricional, se tratando de indivíduo comum, né, que eu acho que é isso a Sim, sim. pauta hoje, o nutricionista é o profissional mais habilitado. A gente trata do indivíduo comum nesse sentido de que o atleta, muitas vezes, né, ele já tem uma supervisão recorrente Sim, ali, né, do isso. profissional de educação física, contando com o apoio, normalmente, né, do nutricionista, por vezes, a depender da intensidade daquele treino, de um fisioterapeuta, e muitas vezes até do próprio médico, do nutrólogo, alguém que está ali Isso, dentro desse circuito colaborando e corroborando, né, dentro daquela isso, estrutura de preparo e de cuidados no final das contas, né? isso. Então, para você aí ó, que quer dar uma regulada em tudo isso, a gente reforça, é importante sim buscar um nutricionista, aquela pessoa que você conhece, confia, para que possa dar essa força. E se for o caso, você é um atleta, tem um nutricionista esportivo. Se você está
tendo algum tratamento ali muitas vezes com um psicólogo, porque está buscando nas refeições, na alimentação, uma fuga para um problema psicológico, o comportamental, né, que é o seu caso aí também, pode ajudar nesse sentido. Um dia a gente pode marcar para conversar só sobre o que é o nutricionista comportamental, que quando a gente, como a gente falava aqui antes, é uma novidade, né? Pelo menos para mim era, no final das contas. Para mim tudo já era comportamental. Mas já existe uma vertente científica que reforça e direciona ainda mais para esse cuidado, né? A gente utiliza de ferramentas, como você mesmo falou, né, da psicologia, e transcreve isso para o comportamento alimentar muitas vezes, ou faz o trabalho multidisciplinar, né? Em alguns casos a gente tem que encaminhar um paciente, fazer esse trabalho em conjunto, mas é uma área muito interessante e acredito que talvez muitas pessoas possam até se identificar, né? Por não ter o conhecimento a respeito. Não conta tudo não, senão eu perco a próxima pauta, viu, Dara? Eu quero agradecer a você mais uma vez pela gentileza, pela presteza de estar aqui. E eu sempre digo que a gente presta de alguma maneira um serviço de utilidade pública, né? Sim. Porque nem todo mundo, infelizmente, tem muitas vezes até tempo, pela rotina puxada, pela guerra da vida, né? De estar indo ao profissional, às vezes tem o desejo, mas não tem os recursos, né? E uma orientação prévia como essa aqui, muitas vezes já contribui, no mínimo, para evitar o problema que a gente tratou aqui, que é a hipervitaminose. Então eu quero facultar esse instantinho final, para você deixar o seu arroba, seu telefone, mandar o seu recado para a nossa audiência. E se você desejar, pode falar direto aqui para a nossa câmera e para a sua social media aí também. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui. Queria deixar até um alerta, né, para as pessoas que estão em casa. Se você tem dúvida de como identificar um bom profissional, ele geralmente vai preservar muito ali pela tua saúde, vai priorizar sempre a tua saúde mental. O processo ele sempre está visado no longo prazo, né, nunca vem com soluções muito rápidas. Esses geralmente são profissionais que estão interessados ali em manter a sua saúde. O meu arroba é daraalves.nutri. Estou lá no Instagram, geralmente eu estou dando algumas informações a respeito de nutrição e comportamento. E para quem quiser saber mais informações, é só me seguir por lá. Tá aí dado o recado. Muito obrigado mais uma vez, Dara. Eu esqueci o sobrenome de Beatriz, é Toledo. Pronto, a sócia dela aqui é nutricionista também, Beatriz Toledo, que nas horas vagas é social media, que também estava dando uma força no bastidor. Obrigado mais uma vez pela companhia. De vez em quando elas alternam aqui na bancada, nos trazendo esses esclarecimentos tão importantes, essenciais no final das contas, para que a gente possa ter uma saúde, se chama assim, homeostática, né? Equilibradinha, organizada, né? Funcional no final das contas, porque saúde mesmo contribui na melhora da nossa qualidade de vida. Esse conteúdo fica disponível também no nosso canal no YouTube. Compartilha com quem você acha que pode ser beneficiado com ele. Obrigado pela companhia e até a próxima.